Olá, estamos começando mais um Vale Entrevista especial Eleições e hoje nós recebemos aqui na sede do Jornal Vale a candidata à Prefeitura de São José dos Campos, Raquel de Paula, pelo PSTU. Muito obrigada pela disponibilidade da senhora, viu? Eu que agradeço o espaço, a oportunidade de estar aqui apresentando as propostas do meu partido, do PSTU. Agradeço a todos vocês. Candidata, essa será a sua quinta eleição consecutiva. Você já foi candidata a vice-prefeita, a vereadora, a deputada estadual. Por que a senhora decidiu ser candidata a prefeita de São José dos Campos? Porque, enquanto mulher, trabalhadora, negra, conhecendo a realidade do que vivem as pessoas nas periferias, sobretudo a vida das mulheres, da juventude negra, eu me coloco à disposição para essa tarefa, né, de trazer uma proposta que de fato vá de encontro à necessidade dos trabalhadores, né, da comunidade LGBT, né, dos setores oprimidos dessa sociedade. Né? A gente vive um momento muito difícil, né, com mais de 150 mil mortos no país pela Covid-19, uma recessão econômica no país, né, que quando a gente olha para os índices do governo, a gente sabe quem são os maiores prejudicados. Né? Quando você olha para os índices do governo de qual é a maioria da população que morre pela Covid, qual é a maioria da população que está desempregada, né, e qual é a situação dos trabalhadores e dos pobres dessa cidade, que é uma das 20 cidades mais ricas do país, né, um dos maiores PIBs, mas que infelizmente, por incrível que pareça, tem gente aqui nessa cidade que fabrica desde parafuso, avião, né, mas tem gente que ainda passa fome. Então a gente quer apresentar um projeto de governo para essa sociedade, que é a maioria da população de São José, que constrói toda a riqueza, mas que infelizmente está sofrendo muito. Então me sinto à disposição, né, para essa tarefa, né, para esse pleito, para representar a maioria da população brasileira e de São José dos Campos, né, e que está sofrendo demais com esse momento difícil. Além de ter chorado seus mortos, ainda tem que enfrentar as filas pelo auxílio emergencial, que já vai acabar em dezembro e que não vai receber, né, uma boa parte, e que a maioria dos desempregados, moradores de rua, por conta de uma situação econômica e o alto índice de desemprego, sobretudo aqui em São José dos Campos. Exatamente sobre a pandemia que a gente ia falar agora, porque a gente sabe que um dos principais desafios do próximo prefeito vai ser a retomada da economia, né, que foi tão afetada agora pela pandemia. O que a senhora pensa em fazer caso seja eleita? A gente precisa, primeiro, entender que nós perdemos, no último período, aqui em São José dos Campos, 8.627 vagas de emprego. Né? Isso é o reflexo de uma crise financeira, combinada com a pandemia, mas também uma política do PT e do PSDB, né, agora, de dar isenção às grandes empresas, mas que não garante nem novas vagas de emprego, né, e muito menos garante a estabilidade do emprego nesse momento. Né. Então, primeiro, a gente precisa cuidar das vidas das pessoas, porque o lucro não pode estar acima da vida. Né, e depois, é claro que a gente precisa fazer uma campanha nacional pela redução da jornada de trabalho sem redução de salário. Aqui em São José dos Campos, um plano de obras públicas, né, para que gere mais empregos, que venha de construção de casas populares, creches, para acabar com o déficit que existe na cidade, saneamento básico, né, garantir que os trabalhadores desempregados sobrevivam a esse momento, né, e aí passa por o fim da taxação do IPTU, água de luz, né, para que as pessoas sobrevivam a esse momento, para depois pensar na retomada da economia, né, que é um momento difícil, mas a gente tem que pensar primeiro na vida das pessoas. E, combinado com isso, um plano de obras públicas que seja capaz de gerar novos empregos, né? Um auxílio emergencial para as pequenas e médias empresas, porque neste período a gente não viu nem um projeto, né, uma proposta do governo Félix Ramute, nem tampouco do Bolsonaro, né, que fez o contrário. Ao invés de garantir que as pequenas empresas, o Paulo Guedes disse que era mais fácil salvar as grandes empresas do que as pequenas, porque a gente tem visto várias fechando as portas, né, indo à falência, porque realmente não teve um incentivo que pudesse manter funcionando, sendo que 20% das vagas de emprego estão nas pequenas empresas. Além dessa questão da retomada da economia, quais devem ser as prioridades da senhora, caso seja eleita, nesse início de mandato?
Bom, primeiro, garantir a estabilidade no emprego para quem está empregado, né? E depois, porque isso é o que gera, porque imagina, né? A Embraer acabou de demitir 2.500 trabalhadores, né? Isso causa impacto na economia da cidade grande, porque a cada demissão nessas grandes empresas geram mais 10 emissões indiretas, né? E o comércio também é afetado, né? E a maior preocupação da população de São José é a questão da saúde, né? Que neste momento precisa ser preservada, né? E infelizmente São José dos Campos, embora invista muito dinheiro na saúde, as filas ainda continuam, né? O mau atendimento. Aqui em São José dos Campos poderia ter um teste em massa para toda a população. Tem condições para isso, tem dinheiro para isso, mas não tem vontade política de fazer. Então é o que a gente vê, esse caos, embora o prefeito Ramute disse que 400 mortes são poucas, né? Pouca porque não foi ninguém da família dele, né? Porque quando é da nossa família a gente sente mais, né? Então, essa forma de privatização e terceirização da saúde, que começou desde o Hospital Municipal, depois as UPAs e UBSs, né? Entregar sobre o setor privado da administração da saúde, é que a gente vê o caos. Para você ter ideia, uma pessoa que precisa do SUS, né, demora em média quase um ano, né, para conseguir uma consulta, né? As crianças que sofrem traumas psicológicos são 4 anos na fila para começar um tratamento. Isso tudo a gente está falando de São José, uma cidade rica como essa. Então a gente tem que acabar com essas OS, com as terceirizações, né, que além de prejudicar a população no geral, também prejudica o servidor público, né, e aí municipalizar, devolver para a administração da prefeitura, parar de dar dinheiro para os grandes empresários, né, que fazem da saúde uma mercadoria, para que tenha de fato um atendimento de qualidade, humanizado, né, e que possa atender a população de conjunto, sobretudo os mais pobres que necessitam do SUS, né, para que tenha um atendimento de qualidade e que a gente possa passar por um momento que, segundo os infectologistas, pode ser pior, né? A segunda onda do coronavírus pode ser pior. Então a gente precisa preservar a saúde das pessoas. Essa vai ser uma das nossas prioridades. E falando do governo atual, quais são aqueles projetos que a senhora gostaria de manter, quais aqueles que a senhora não daria seguimento? Olha, a gente precisa pensar, tem alguns projetos do governo Ramute, né? Assim, olhando de fundo é difícil, porque é um governo que faz sua propaganda através das grandes construções, né? Como aqui a mesma, a Ponte Estaiada, que gastou um absurdo, né? Então, como ele bem disse, essa ponte é para embelezar a cidade, que de fato não tem muita utilidade para a população, né? Mais para quem mora aqui no entorno, né? Então, eu acho que precisa melhorar tudo, na minha opinião, né? Por exemplo, na questão da saúde, retomando de novo, são 30 UBSs resolve aqui em São José dos Campos, que de fato não resolve absolutamente nada. Porque a propaganda do Ramute foi o seguinte: a mãe que tiver com um filho com dor de garganta e precisar ser atendida, ela pode levar na UBS Resolve, que será atendida. É uma mentira, porque a UBS Resolve se tornou uma sala de colher materiais de exame para dar para o setor privado fazer análise. Então, a saúde precisa ser toda reformulada e acabar com essa coisa da OS, né? Assim, está difícil, né? Porque é um governo que faz política para os ricos, né? E não para quem realmente precisa. Então, se você perguntar para mim o que eu melhoraria, eu mudaria tudo no governo dele, inclusive. Eu acho que não tem um setor da cidade que foi bem administrado, a não ser as grandes obras públicas que gastaram milhões, né? E que a Câmara de Vereadores sequer questionou os gastos, né? Então, acho que talvez a primeira coisa que faria é uma investigação de fato nesses gastos que houve nessas grandes obras. Candidata, falando então sobre essa obra do Arco de Inovação, ela foi uma das principais polêmicas do atual governo, porque ela custou mais de 60 milhões, dentro da polêmica envolvendo o empréstimo do BID, e tanto para o Ministério Público e para a Defensoria Pública, a obra foi feita sem estudos necessários que comprovassem a eficácia ou não. Queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre a sua opinião a respeito dessa obra, por favor. Então, uma obra que superfaturada, né? 70 milhões foram gastos, né? Se não me engano, 70 milhões. A estimativa era 48 milhões, gastou-se muito mais. Se a gente parar ali em frente àquela ponte, se você filmar, você pode ter
contar a quantidade de veículos que passam ali, que é muito pouco, né? As empregadas domésticas que saem lá das periferias, né, e vão por Urbanova, talvez nunca passem por lá, porque aquela obra que custou dinheiro público, inclusive, que poderia ser investido na saúde, no saneamento básico, nos bairros clandestinos, que precisam muito mais, né? Então, é uma obra que, além de para embelezar a cidade, como ele bem disse, é uma obra que só serve para uma minoria da população, né? E sendo que as periferias, outros bairros que precisam de melhor atendimento na saúde, de mais médicos, melhoria na educação, isso não acontece, né? Então, é uma obra que realmente vai virar um elefante branco, né? Que daqui a um tempo, inclusive especialistas estão dizendo que daqui a um tempo não vai servir para nada. Então, é dessa forma de governo que a gente tem hoje, né? E que a gente precisa mudar, né? A senhora estava falando um pouco sobre a área da saúde. A gente sabe que, em meio à pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura de São José dos Campos iniciou ainda em abril uma ofensiva pela flexibilização da quarentena, né? Chegou a se opor ao Plano São Paulo, do governo estadual. Eu gostaria de saber da senhora, a senhora acredita que o governo atual enfrentou a pandemia de uma maneira correta? Qual que é a sua avaliação sobre isso? Não. Na nossa opinião, essa flexibilização poderia não ter acontecido da forma que foi, né? Uma forma totalmente errada, que expôs as pessoas, né? E não teve condições porque não teve um projeto que realmente estruturasse a cidade para essa forma pelo fim do isolamento, né? Para você ter ideia, transporte público, né? Eu moro na Zona Sul, eu não tenho automóvel próprio, eu ando de ônibus, e eu sei a dificuldade que é das pessoas que às 7 horas da manhã precisa pegar um ônibus ali na Estrada Velha, super lotado, né, diminuiu-se a frota, tirou várias linhas, né, tirou a linha do Campo dos Alemães, não devolveu até hoje, então diminuiu a frota e as pessoas continuam sendo aglomeradas dentro do transporte público, né, não existe essa condição do distanciamento, né? E a questão da saúde também, né? Que poderia ter teste em massa. Então, não houve um projeto, de fato, nem um plano para que estruturasse a cidade para, de fato, ter o fim do isolamento da forma que foi, né? E, fora isso, não teve incentivo para os pequenos empresários, né? Por exemplo, dono da oficina mecânica, que poderia ter um auxílio emergencial municipal para garantir o seu funcionamento, para garantir que sobrevivesse esse momento, foi deixado de lado, totalmente de lado. Poderia ter um auxílio emergencial para os trabalhadores desempregados, municipal, auxílio emergencial municipal, para que garantisse que também os que ficaram desempregados, que realmente precisassem, pudessem sobreviver a esse momento. Então não teve nenhum projeto de fato que estruturasse a cidade, a vida das pessoas para que isso acontecesse, né? E o resultado foi esse, mais de 400 mortes, né? E um número grande, né, de infectados. Isso é um projeto para beneficiar os grandes empresários e os ricos dessa cidade, né? E que não foi, de fato, para salvar a vida das pessoas. A senhora falou dos ônibus. No plano de governo da senhora tem uma proposta de municipalizar o transporte público. Ou seja, a prefeitura passaria a controlar e não mais as empresas. Queria saber e além disso, com a tarifa zero, sem cobrança de passagem. Queria saber se a senhora já fez um estudo de quanto isso custaria por mês para o município e de onde sairia esse dinheiro. O estudo que a gente faz é baseado nas possibilidades, na quantidade de dinheiro que tem na cidade, né? Como eu já disse, é um dos maiores PIBs, né, do país e tem condições de fazer isso. Porque imagina, com esse projeto da linha verde, vai ser 30 milhões do governo municipal, mais 80 milhões do governo do estado. Então, todo esse montante de dinheiro para fazer a linha verde, que é aquela que vai sair lá do Campos Alemães, vai chegar até aqui, o passe municipal, vai ser injetado dinheiro público, né? Então, porque já que vai ser injetado dinheiro público, é possível que tenha tarifa zero para as pessoas. É a mesma coisa de um hospital que você constrói com dinheiro público e o atendimento é gratuito. Então, e precisa também fazer uma reestruturação nas finanças da cidade. Por exemplo, o IPTU aqui em São José dos Campos, que é muito caro, poderia ser um IPTU progressivo, né? Porque hoje tem pessoas que têm condições de pagar um valor alto de IPTU e paga a mesma quantidade das pessoas que não têm condições. Às vezes
a pessoa tem o dinheiro, o que ela paga de IPTU é o dinheiro da pizza do final de semana, né? Então, esse IPTU progressivo pode sobrar dinheiro nos cofres públicos para isentar a tarifa de ônibus, né? E fazer uma restituição na Câmara Municipal também, né? A gente tem, o PSTU tem um projeto que a gente vai protocolar logo mais de redução do salário dos vereadores, que é um absurdo que ganham, né? E para não fazer quase nada, né? Os projetos não são projetos que de fato vão para as necessidades das pessoas, né? Então, se tiver uma reestruturação nas finanças da cidade, é possível que vá sobrar mais dinheiro para que a tarifa seja zero. Certo. Aproveitando que a senhora falou do IPTU, né, vamos aprofundar um pouquinho mais nisso, né? A senhora já disse sobre uma reformulação do IPTU, passando a cobrar mais das grandes empresas. A gente gostaria de saber da senhora, a senhora acredita que isso poderia fazer com que São José perdesse investimentos? Como que a senhora analisa por essa visão? Não, acho que não. Não, a gente precisa taxar, tirar de quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro são os ricos, né? Você não pode, principalmente num momento de recessão como esse, prejudicar os miseráveis, né? Porque, embora São José seja uma cidade muito rica, quando a gente olha, é muito nítido para nós o quanto tem crescido a população de rua, né? Já disse, a quantidade de desempregados, né? As pessoas que não têm mais condições de pagar o seu financiamento da casa. Então, e aqui em São José dos Campos tem gente muito rica e a gente pode ser taxada, né? E não pode ser que esse projeto de ficar dando dinheiro para empresário, né? Isenção de imposto para empresários, para os grandes milionários, seja no sentido de prejudicar as pessoas que estão passando necessidade nesse momento. Candidata, no plano de governo da senhora também, a senhora defende um plano de construção de casas populares. Eu queria saber se a senhora acredita que a prefeitura teria condições de construir sozinha, teria condições financeiras de construir sozinha moradias, se não houver recursos do Estado ou do governo federal. Se tiver uma Secretaria de Habitação Municipal que de fato faça discussão da necessidade, né, de construção, hoje as pessoas ficam pelo menos 12 anos na fila esperando a possibilidade de ter uma casa própria, né? Para a gente ter ideia, quando os grandes empresários do setor imobiliário eles querem construir os grandes prédios, né, na cidade, inclusive muda a lei de zoneamento para garantir que esses grandes empresários tenham condições de investir, né, em condomínios e tudo mais, né? E muitas vezes esses empresários não são taxados também, né? Então precisa cobrar primeiramente desses grandes empresários que tem todas as condições, né, e a prefeitura facilita isso para que eles façam suas megas construções, para que sobre dinheiro nos cofres públicos, né, para poder construir as casas próprias, né? E é possível, tem muito dinheiro em São José, né? Ainda na educação, no atual governo, as novas creches, elas oferecem vagas apenas em horário parcial, novas creches construídas nesse governo, né? Uma situação que gera crítica de muitos pais que precisam trabalhar e por isso defendem que as creches sejam, nas novas creches, sejam um período integral. Eu queria saber a opinião da senhora a respeito desse assunto, por favor. Imagina, né, uma mãe que trabalha no período do horário comercial, das 7 às 5, como que ela consegue, que condição que ela tem de deixar seu filho na creche meio período? Nenhuma. Aliás, o nosso projeto é que tenha a creche 24 horas, porque para atender as mães que trabalham no segundo turno, né? E é possível fazer isso, a gente já tem em outras cidades, tem experiência em São Paulo de creche 24 horas, né? Porque também aqui tem a entrega das creches para OS, o que a gente percebe é que as creches viram um amontoado de crianças, né? O crechão do Campos Alemães, eu estou citando mais a Zona Sul, porque eu sou daqui da região da Zona Sul, mas o crechão do Campos Alemães tem quase 1.000 crianças, imagina que é isso, né? Então, dividir esse período não ajuda, não facilita a vida das mulheres, né, que precisam, porque, primeiro que a dificuldade já começa quando as mulheres precisam procurar vaga na creche, né, porque o Estatuto da Criança diz que a creche é um direito da criança e não da mãe. Então, já é uma dificuldade. E, além de tudo, esse meio período, no outro período que a mãe está trabalhando, vai deixar as crianças com quem? Né? Então, é preciso creches 24 horas, né? O fim da terceirização também, porque na segurança, na alimentação, na limpeza, todo o serviço dentro das creches, das escolas já são terceirizados, né? E precisa retomar, devolver para a prefeitura para ampliar, né?
o horário de atendimento das crianças na creche. E, candidata, a gente sabe que a gente vive uma polarização muito grande, né? Em São José dos Campos, por exemplo, são muitos anos de PSDB, teve ali 4 anos de PT, voltou para o PSDB. Gostaria de saber da senhora como convencer, então, o eleitorado de que agora é hora de mudança, de que não deve se permanecer como estamos agora. É a partir da realidade do que vivem as pessoas, né? Não tem outra maneira, né? O PT e o PSDB, o projeto de governo é o mesmo, é governar para a burguesia, fazer conciliações, né? É deixar realmente quem precisa de fora, ou minimamente desses projetos de governo, né? Então, é hora de mudar, né? A gente precisa mudar a prefeitura e também mudar a Câmara de Vereadores, que hoje tem vereadores que estão há mais de 30 anos, né? Muitos mandatos, já fizeram carreira nisso. E é um servidor, né? O prefeito, os vereadores são servidores e que precisam ouvir a população. As pessoas não aguentam mais passar fome, as pessoas não aguentam mais não ter dinheiro para pagar R$30 um pacote de arroz. Então chega dessa burguesia que governa só para a burguesia. Nós temos que pensar na maioria da população, que vai ser a maior prejudicada pela recessão econômica, que vai ser a maior prejudicada pela essa onda do coronavírus, né? E que precisa de mudança. Não dá mais para que essa cidade rica como essa, que tem um potencial fantástico, seja governada por uma minoria. Candidata, a gente queria agradecer muito a sua participação aqui conosco. A gente ainda tem um tempinho, então se você gostaria de pedir para que você pudesse fazer as suas considerações finais, contasse como está esse momento de campanha, enfim, conversasse um pouquinho com o seu eleitor nesses momentos finais, por favor. Tá. Desde já eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de apresentar um pouco as propostas do meu partido, né? Nós temos um time muito bom de candidatos a vereadores, nós temos o Toninho, a Janaína, o Serginho, temos o meu vice, o Mancha, que tem uma larga história na luta, não só pelos direitos, mas pelo movimento social, pela luta por moradia. E o PSTU tem a melhor proposta para os trabalhadores. Então, te convido, venha conhecer, venha fazer parte dessa campanha, nos procura nas redes sociais. Nosso projeto é um projeto para as mulheres, para a juventude nas periferias, que morrem todos os dias, assassinada pela polícia, para a comunidade LGBT, para os pobres dessa cidade. Então, venha fazer parte da nossa campanha, vote para a STU, fortaleça a nossa campanha eleitoral, porque estamos juntos, é dessa forma que a gente faz política, trazendo os trabalhadores através dos conselhos populares, discutindo com a comunidade o que de fato elas precisam. Candidata, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você também que acompanhou conosco mais uma entrevista do nosso Ovário Entrevista Especial Eleições e voltamos em breve com mais entrevistas com os candidatos ao Paço Municipal de São José dos Campos. Obrigado e até a próxima.